O capítulo 322 acabou com um grande dilema entre Deku e os moradores da UA, que quase fez Izuku desistir do seu retorno à escola. Mas, com o Chaco pegando em sua mão, ela conseguiu ter a atenção do garoto. Agora, qual será a atitude de Uraraka? Será que vem uma declaração por aí? Ou ela simplesmente vai defender o prota dos protestos realizados pelos moradores? Yo, Geeks! Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal! Vamos aqui comentar e discutir o nosso quadro de perguntas e respostas, ali o reforço na sua edição 35. E se você está curioso para saber quais são as perguntas e respostas, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Participe lá do nosso Discord, a gente sempre está conversando e discutindo mais sobre o mundo dos animes e mangás e principalmente sobre Boku no Hero. Lá você fica por dentro de todas as notícias envolvendo as spoilers e lançamento de capítulos novos. Você também pode se tornar membro aqui do canal ou inscrito lá na Twitch e assim patrocinar os nossos conteúdos e ajudar o Geek Brasil a crescer cada vez mais. E é claro, vai fazer aquela comprinha na Amazon, pense com carinho em comprar através dos nossos links, porque assim você ajuda o canal do Geek Brasil a se fortalecer com aquela comissãozinha. O Jotaro Cujo traz uma pergunta tentando passar uma rasteira aqui no LP. LP, Vossa Senhoria defende que no final de Boku no Hero, o Izuku usará o One for All para sobrecarregar o All for One. Mas se ele fizesse isso, ele não acabaria por aumentar em centenas de vezes os slots do All for One? Afinal, o One for All aumenta o poder de qualquer Quirk. Reforço 35. Vamos lá, Jotaro, vamos lá, calma lá. Eu não falo do Deku passar o One for All de uma vez para o All for One, né? Vamos lá, vamos com calma. O que eu estou falando, e eu acho que na minha cabeça faz mais sentido, é o Deku conseguir separar individualidade por individualidade. Por quê? O Horikoshi não teria colocado essa cambada de gente na cabeça ali do Deku ou dentro do One for All se não fosse para utilizar eles para algum propósito ou coisa do tipo. Então eu acredito que o Deku vai fazer é separar individualidade por individualidade e assim sobrecarregar o All for One com esses poderes, com essas individualidades, porque assim você também daria um pouco mais de sentido para que os portadores tivessem aparecido. Porque senão apenas os poderes seriam o suficiente. Não teria por que os portadores aparecerem ali junto com os seus poderes. Ele vai dar alguma ênfase para esses personagens em algum momento da história. Então eu acredito que essa separação dos poderes vai ser necessário para que o All for One se quebre, né? Para que haja um acúmulo de individualidade e acabe sobrecarregando. Então essa é a minha opinião sobre a forma como o Deku vai passar ali o poder para o All for One. Porque, claro, né, se ele for passar ali o One for All para o All for One de uma forma como uma única individualidade, então para ele tanto faz, né? Ele já vai ter o maior poder ali de todos os tempos, tanto de passar individualidades para outras pessoas, como também de poder sobrecarregar essas individualidades com as forças dos demais portadores do One for All. O Carlos Eduardo traz uma pergunta bem interessante aqui sobre o envolvimento entre o Deku e a Uraraka. Fala, LP, você acha que a confissão da Uraraka pode motivar ainda mais o Deku em quais aspectos? Reforço 35. Vamos lá, Carlos, eu acredito que essa confissão da Uraraka para o Deku, ela vai ser crucial para o seguinte fato, né? Do Deku criar raízes novamente na Wei. Eu acho que de tudo aquilo que a gente vai falar mais no final do vídeo, que eu vou deixar com mais explicações, deixar com mais detalhes, e eu acredito que essa fala da Uraraka vai deixar com que o Deku tenha mais raízes na escola, né? E ele consiga realmente viver, nem que seja 3, 4 dias sem ser atormentado pelo All for One. E claro, né, o All for One vai aparecer uma hora ou outra dentro da Wei em algum momento, mas pelo menos ele vai conseguir se manter ali.
porque eu não consigo enxergar nada, mas nada mesmo que faça o Deku ficar na Whey com esses protestos rolando, se não for uma declaração da personagem. Então o Horikoshi amarrou de todas as formas possíveis para que isso aconteça. Então, na minha visão, o que eu acho mais provável é que a Uraraka se declare para o Deku para que ele se sinta mais confortável ficando dentro da Whey. A Sarah traz uma pergunta bem inteligente aqui envolvendo ao sensor de perigo do Deku. LP, sobre a teoria do traidor, o sensor de perigo do Deku pode ser também uma ferramenta de inocentar as pessoas, pois o sensor também percebe a intenção das pessoas. Então, já podemos eliminar a turma A inteira, até mesmo os dois que não falaram nada para ele. Mas agora que o Deku voltou para o Whey, se tiver o traidor entre os adultos, seria pego pelo sensor. Desculpa pela pergunta enorme, reforço 35. Vamos lá, Sarah. Eu acredito que tem um pouquinho de coisa assim, meio que errada na sua informação, né? Por quê? Não dá pra chamar de errada, mas não vem nenhuma palavra melhor aqui pra falar sobre isso. Mas o que eu acredito é que o que o Deku sente com o sensor de perigo é quando realmente tem um perigo iminente. Enquanto tem algum tipo de intenção ou coisa maior, porque ele já falou também sobre, na verdade, a intenção é porque o sensor de perigo viu através dos ataques, né? Todos os ataques dos seus amigos não tinham a intenção de machucar ele, e é por isso que o sensor de perigo não foi ativado. Se você tem ali um colega ou alguém perto de você que tem a intenção na mente, mas nas ações nada disso acaba realmente sendo refletido ali na forma das ações para ir contra o personagem, a gente percebe ali que o sensor não vai se ativar. O sensor realmente não vai se ativar. A gente consegue colocar até mesmo um exemplo da forma até mesmo da Lady Naga atacando o Deku sem que o sensor pudesse ser ativado. Se fosse assim, o sensor teria ativado mesmo assim a distâncias ou quilômetros, mas a Lady Naga ela foi tão rápida que ela foi mais rápida que o sensor de perigo, que o poder que acaba identificando as coisas em perigo do personagem. Então acho que é meio complicado afirmar que o sensor ali é uma ferramenta de inocentar as pessoas, pelo menos por enquanto. E a palavra era equivocada. A palavra não é errada, a palavra é equivocada. A Daniele Silva traz uma pergunta que vira e mexe, alguém acaba perguntando aqui também sobre o All for One. LP, se o All for One tem o poder para dominar o Japão, por que ele não dominou outros países também? Reforço 35. Vamos lá, Daniele. Eu não acredito que o All for One seja aquele vilão que queira dominar o Japão, né? Aquele vilão tipo Loki, né? Ali do começo da era da Marvel, né? Aquele eu quero dominar todas as coisas, eu quero tudo. Não, o All for One, ele tá satisfeito com que se as pessoas virem até ele, né? Se submetam até ele do jeito que está, da forma como está. Ele não quer ali ser um imperador ou coisa do tipo, ele quer apenas o caos. Ele quer destruir ali todas as bases e se tudo isso realmente não afetar a história das pessoas que estão vivendo o seu dia a dia, para ele tanto faz. Essa é a questão. Ele vai crescendo e vai realmente se tornando uma pessoa influente, porque o seu poder dá isso para ele. Mas eu não acredito que seja uma visão dele de querer dominar o Japão, de se tornar o grande rei do Japão. Não, em nenhum momento a gente ouviu isso da boca dele. O que ele realmente busca é a lealdade, é a força da lealdade de uma forma manipulativa. E é por isso que ele está ganhando sempre forças. Aí, porque ele não dominou as outras nações, as outras, sei lá, os outros continentes, eu acho que é um pouquinho mais complicado você parar pra pensar nesse sentido de ele ser esse grande vilão, como Loki lá em Nova York, falando ajoelhe-se perante a mim, ó grande cidade deste mundo, né? Não, o All for One não é desse jeito. Ele vai ganhando as pessoas ali pela sua influência e também pela sua manipulação. O Jotaro Kujo volta aqui mais uma vez porque as perguntas dele estavam bem interessantes neste reforço 35. LP, todo mundo fala que o Koei perdeu o time de revelar o traidor. Porém, que sentido faria de um informante do All for One revelar a própria posição com o próprio chefe estando preso? Reforço 35. Lembrando que o Shigaraki sempre se referiu a ele como um informante do All for One. Vamos lá, né?
tem dois furos aí na sua afirmação. A primeira coisa que acontece aqui em Boku no Hero sobre a fase ali de um espião é que em nenhum momento é realmente mostrado este espião, né? A gente não tem uma sombra, não tem uma construção, não tem ali uma revelação, não tem uma silhueta, sabe? Não tem nada referenciando aquilo que é considerado a situação para esse traidor, né? Então as únicas coisas que a gente sabe sobre esse traidor é que os planos ali dos heróis estavam vazando para os vilões e também com que a afirmação do diretor Nezu de que existe um traidor entre a galera ali da Way. Existe um traidor ali ou uma traidora ali entre o colégio. Então, o que eu acredito é que provavelmente tenha uma conexão sobre essa situação, sobre não ter desenvolvido mais este traidor, este vilão, né? Então essa seria a maior conclusão sobre essa afirmação de que o Horikoshi perdeu o time, sim. E outra coisa, meu amigo, o All For One mostrou claramente que ele consegue se comunicar, sim, mesmo estando preso. Então, uma construção de uma silhueta dentro da Way, falando com o All For One, seria algo interessante para falar, caraca, realmente um traidor existe. Não precisa revelar, não precisa falar agora, não precisava tipo mostrar, tadã, sabe, tipo Netflix ali logo de cara, sabe? Podia mostrar alguma coisa, sabe, alguma migalha envolvendo ao traidor. E aí a gente ficaria realmente, caraca, o traidor tá aí. Sabe, quando o All For One mostrar as caras, quando ele sair da prisão, ele vai realmente aparecer. Agora, não tem mais por que trazer essa construção. Tem coisas muito mais interessantes que precisam ser desenvolvidas, que podem ser desenvolvidas. É claro, né, o traidor vai aparecer uma hora ou outra, ou não, mas existem, na minha opinião, muitas coisas mais interessantes de se desenvolver do que um traidor em um arco final, né? Não tem esse tipo de construção aí para ser realmente desenvolvido. O Eduardo Silva traz um comentário aqui que envolve ao Monoma e a sua capacidade de copiar individualidades. Salve, LP! Não tô conseguindo acompanhar os reforços, mas aqui vai a minha pergunta. Vimos na quinta temporada que o Monoma não consegue copiar o One For All de maneira eficiente, mas a Toga demonstrou na saga de Hidetsu que poderia usar as kicks de quem se transformasse. Será que ela conseguiria usar o One For All de maneira eficiente? Reforço 35. Não é que o Monoma não conseguiu copiar ali o One For All. Ele conseguiu copiar, né? Ele conseguiu realmente remanejar o One For All e poder controlar. Só que o One For All, ele é uma individualidade acumulativa. Ele é uma individualidade que ela foi se acumulando durante anos. Tem mais de pelo menos 150 anos aí de poder acumulado até chegar no Deku. Então o que o Monoma conseguiu copiar foi apenas ali o resquícios do começo da individualidade do One For All. Então é por isso que ele não conseguiu utilizar este poder. A mesma coisa iria acontecer ali com a Toga, se ela conseguisse copiar a One For All do Deku, né? Roubando o sangue do personagem ali, ela conseguiria também copiar o One For All, mas não utilizar na sua total capacidade, porque aí a gente saberia que esse acúmulo de poder não existiu, né? Que não teria esses 150 anos no fato de ter copiado. E o Gabriel de Viana traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. LP, qual a expectativa para a declaração da Uraraka para o Deku Reforço 35? Aí sim, a gente volta lá na pergunta do Carlos, né? Pra gente poder complementar a pergunta do Gabriel, né? Eu acredito que a declaração da Uraraka, ela vai fundamentalizar duas coisas, né? Porque a gente veio de dois capítulos que demarcaram bastante a turma A. O capítulo 321, a gente teve um momento marcante do Ida convencendo o Deku a realmente estender a mão para ele, para que ele pudesse ser ajudado. No capítulo 322, a gente viu o impensável, quase impossível Bakugou pedindo desculpas para o Deku por tudo aquilo que fez para ele durante toda a sua vida. E no final do capítulo 322, a gente observa a Uraraka pegando na mão do Deku e falando algumas palavras bem interessantes para aquelas pessoas que estão realmente com dúvida se ela vai se declarar ou não. Conforme a palavra da própria Uraraka, ela diz que ela não pode deixar com que a linha de desenvolvimento do Ida e do Bakugou seja rasgado, seja jogado fora. Então ela só tem uma possibilidade. Não é defendendo, ou pelo menos eu não consigo enxergar
ela defendendo o Deku perante os moradores ali, xingando os moradores ou coisa do tipo, que vai fazer o Deku ficar, legal, Uraraka, agora sim, tá tudo ok, vou realmente ficar aqui porque você xingou os moradores que moram aqui dentro da Way, ou mandou eles catar coquinho. Não, eu não enxergo isso acontecer, e se realmente o Horikoshi fizesse isso, pra mim seria um baita furo gigantesco. O Horikoshi amarrou de todos os lados para que o Uraraka declarasse isso para o Deku. Declarasse ali o seu amor para o personagem. Ele fez de todas as formas da gente realmente acreditar nisso. Realmente é um Battle Shonen, mas a gente fica pensando, será que a Uraraka vai realmente se declarar ou não? Mas de todas as amarrações, de todas as formas que o personagem acabou sendo colocado, do Deku realmente sendo colocado ali em um beco sem saída, a única forma que eu vejo o Deku ficando dentro da Way é com uma declaração da Uraraka para que o personagem crie raízes naquele local. Então eu acredito que nessa visão, nessa perspectiva, é o fato do Deku realmente receber uma informação de que ele não estava esperando. Receber ali uma declaração da sua melhor amiga na forma de que ela está apaixonada por ele. Então, se vier de outra forma, se vier de outro jeito, é claro, né? O Horikoshi pode me surpreender e isso vai ser muito melhor. Mas o que eu acredito é que realmente vai vir uma declaração por aí e a gente vai observar como que vai ser essa marcação agora da Uraraka para ajudar o Deku a superar o All for One e também o Shigaraki. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitas coisas pra gente questionar, conversar, discutir, debater aqui sobre Boku no Hero. E cara, vale muito a pena continuar lendo este mangá até o final. Esses questionamentos envolvendo a Uraraka e o Deku são essenciais. E é claro, né, amanhã tem o capítulo novo e a gente vai discutir muito sobre o capítulo novo aqui. E o capítulo 323 promete. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag Uraraka versus protesto. Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais inscritos que são fãs de Boku no Hero. E assim a gente vai discutindo e comentando mais sobre a obra aqui no canal cada vez mais. Isso é tudo, pessoal! Valeu!